Aê, turminha! Olha só. Vê se melhora o som aí, ó. Tem um sistema aqui desse carro que eu falo aqui, ó. Ele sai nas caixas de som. Muito massa. O carro é grande, aí dá pra falar com o último filho lá do último banco. Tudo bem com vocês ou não? Olha o Douglas aí, rapaz. Tamo junto. Bora quebrar tudo. Vocês não acordam às 4h59 da manhã, não aprende, né? Demorando a aprender. Hoje é o dia que o Senhor já fez. E quem manda nas energias, você tem que saber, é você. Você governa sobre todas as energias que estão debaixo dos céus. Nas outras não. Essa você não manda não. Imagina se você mandasse. Ia ser igual o Optimus Prime. Escreve: faça todos o excepcional dia. É tempo de tocar o terror na terra. É tempo de renovar. Sempre que você me vê aqui num dia diferente, você vai ver um cara diferente. Tem uma frase do Einstein muito top. Eu não sei se minha voz tá legal aí. Mas a frase dele é o seguinte: eu sei que todos vocês conhecem, mas eu vou repetir ela todo dia, que ela serve só todo dia. A frase é assim, ó. Você quer resultado diferente, mas faz as mesmas coisas. Isso torna você uma pessoa insana. Deixa eu desligar esse trem aqui, que a minha voz tá saindo no som do carro. Pera aí. Pronto. E o fato de você querer alguma coisa diferente, fazer a mesma coisa, no Goiás eu chamo de bobiça. Ok? Não vai conseguir. O Senhor tem colocado no meu coração nesse tempo que a gente tem a nação mais próspera da terra. Aí alguém fala: mas por que não tá lá em primeiro lugar? A gente já chegou em quinto, né? O dia que você descobrir que riquezas são bens naturais, aí você vai perceber o que significa a nação onde você nasceu. Só que não adianta a principal matéria que a gente tem, que é o cérebro, né? A própria pessoa, ela não entender que ela é tão valiosa assim. E aí tem aquela hora, aquela virada de chave, que quando você descobre que você não é só raro, né? Mas o seu valor, ele é maior que de todos os animais, de toda a natureza. O ápice da natureza é a imagem e semelhança do Criador. Aí você faz o quê? Aí você toma cuidado com as coisas que ele fez. Então, por que nós não somos a nação mais próspera da terra? Nós não somos essa nação ainda, porque a gente não se enxerga. E eu sei que se for deixar para acontecer de acordo com a nossa escassez, isso nunca vai acontecer. Mas eu tenho visto a potência que nós somos. Isso de fato tem até abalado meu coração. Você vê que as pessoas valorizam tanto, por exemplo, um carro. O carro é um bem artificial que com o passar do tempo desvaloriza. Mas a natureza não. Cada vez ela vale mais. As pessoas cada vez valem mais. Aí alguém fala: não, mas eu não tô valendo mais. Talvez você tá acompanhado de pessoas que não valorizam nem elas. Inclusive elas nunca vão valorizar você. Isso também é um fato. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente sempre vai valer mais na terra onde a gente não tá. A terra que não é nossa, na verdade. Eu lembro quando eu era criança de ver um cara chamado Enéas falando, um cara mais inteligente que eu já vi da política até hoje. E aí ele falava e todo mundo debochava. Aí preferiram colocar um analfabeto. O povo, ele sempre coloca aquilo que parece com ele. E aí preferiram colocar alguém. Nada contra os analfabetos, a gente tem que ajudar as pessoas a parar com isso. Só que o analfabeto não quer mudar. Esse analfabeto específico que eu tô falando. E aí o que acontece? Depois que o cara morre, todo mundo fala. Todo mundo, de forma generalizada: nossa, era um grande gênio. Perdemos um grande gênio.
interessante é que quando a nossa frequência, nosso nível de ignorância, ele é altíssimo, a gente não enxerga os gênios, a gente não enxerga as pessoas. Só que interessante, a gente tem algo, né, programado dentro de nós. Debochar de algo que é bom e depois que perde, exalta. Que loucura é essa? Que frequência é essa? Que frequência maluca é essa? Onde a pessoa, pelo seu grau de ignorância, ela sempre fala que a pessoa é louca. Quando a pessoa ela é muito inteligente, ou ela é, sei lá, ela é articulada, aí todo mundo debocha. É porque tem uns níveis, né? Eu sei como é que o cérebro se comporta. O cérebro é igualzinho um robô. Você tem que entender uma coisa, que o cérebro ele não é espontâneo. Eu tenho que te falar uma coisa, que se você não soltar umas travas no seu cérebro, você não vai ser uma pessoa espontânea nunca. Por quê? Porque você foi programado para não ser espontâneo. E foi dentro de casa. Você na sua casa, você foi programado para não ser espontâneo. E é uma das coisas mais difíceis do mundo, é você criar um filho para ele ser livre, para ele ser espontâneo. Sabe por quê? Porque se ele for livre e espontâneo, ele vai passar vergonha em você por longos anos. Ele não vai fazer o que você quer. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Seu cérebro não é programado para ser espontâneo. Então, você foi lobotizado. Você foi configurado para pensar igual todo mundo. E isso é muito ruim. Aí sabe o que acontece? Na hora que vem alguém que é surpreendente, alguém que pode fazer alguma coisa, a gente tem uma tendência, eu já fui assim também. A gente tem uma tendência de desdenho. A gente tem uma tendência a deboche. Por exemplo, você tá com seus amigos, várias pessoas que me seguem aqui, alunos, já desbloquearam esse negócio e são plenamente espontâneos e aceitaram o ridículo. É ridículo. E aí o que acontece? Quando você demonstra que você vai mudar algo, começa a chacota. É a primeira coisa que passa no cérebro humano, é quando vê alguém que quer mudar. Aí ele começa a pôr um apelido. Aí ele começa a pôr um apelido na pessoa. E esse apelido ele é simples. É um apelido para ver se a pessoa volta para a frequência que ela estava. Porque senão vai comprometer a relação. Então, você pega esse código logo cedo e entenda uma coisa. Você foi chamado para governar. E não foi eu que te chamei. Se eu tivesse chamado, dava para não acreditar. Daria para não acreditar. Mas quem chamou você foi aquele que criou você e falou: você nasceu para isso. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Quero que você ponha algo na sua cabeça. Se você desprogramar seu cérebro dia após dia, e você deixar seu cérebro aberto absolutamente para aquilo que você foi chamado, e a cada dia aumentar a sua espontaneidade, sua liberdade, você vai desagradar um monte de gente. Eu vou te falar uma coisa que eu sinto no meu coração forte. Uma das coisas que eu mais gosto é de desagradar os outros. Porque quando você trabalha num restaurante, você, por exemplo, é um garçom, você tem que agradar as pessoas. Você vai ter que agradar. Você é pago para isso. E tem uma coisa: você é alguém que ainda depende do agrado para a pessoa te dar uma gorjeta, né? A não ser nos casos que são obrigatórias as gorjetas. Mas você precisa agradar, ser legal, porque senão vai acontecer o quê? Vai acontecer que você não vai receber sua gorjeta. Então, o que eu percebi? Eu percebi que nós não precisamos agradar as pessoas. A gente precisa de assumir quem nós somos. E quando a gente assume quem nós somos, ninguém tem que esperar nada de nós. Porque quando a gente assume o que a gente é de fato, quando a gente assume quem nós somos de fato, sabe o que acontece? A gente não fica preocupado com o que o outro está achando. E aí quando a gente assume o governo, várias pessoas ficam contrariadas, mas elas falam assim: será que esse aí vai até onde? Eu lembro bem, em 2006, quando eu comecei a crescer numa empresa, e aí nessa empresa, algumas pessoas falaram assim: o Pablo é fogo de palha. Olha o Sérgio Bertolucci aí. E aí eles falavam: o Pablo é fogo de palha, mas é tanto fogo queimando desde 2006 que eu acho que eu queimei a palha inteira do mundo. Olha o Vilela aí também.
Sabe o que acontece? Acontece uma coisa que quando você vai assumir na frequência, os comentaristas da vida, que são aqueles que não estão cuidando da própria vida. Quem não está cuidando, eles vão querer dar pitaco, eles vão querer participar da sua vida, e eu não abri vaga para isso. Inclusive você vai escrever assim no comentário: estou fechando vaga para comentarista. Estou fechando vaga de comentarista. Por que você vai, de forma absoluta, fechar vaga de comentarista? Pelo seguinte: porque senão você, além de ter que dar salário para comentarista, você vai ter que parar o progresso para ficar ouvindo o que eles estão falando. Cara, a gente vai amadurecer nesse tempo. Pelo menos você que me segue aqui vai amadurecer. Pelo menos você que me segue aqui não tem como, você vai amadurecer. Então, começa a fechar a vaga dos comentaristas. Ontem minha esposa, a gente numa viagem, ela virou pra mim e falou assim: eu queria tanto que a fulana que falou há 13 anos atrás, na verdade há uns 15, né? Que eu conheço a Carol tem 17. Ela falou assim: eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui pra ver o tanto que você é bonito hoje. Aí eu falei: pra quê? Aí ela falou: porque ela falou pra mim assim, não me relacionar com você, que você era um homem feio. Aí eu falei pra ela: você ficou com isso na cabeça, né? Você ficou insegura, porque eu era feio, né? E o mais interessante é que a pessoa é uma pessoa amada, e eu nunca peguei isso. Eu nunca peguei isso como uma ofensa pra mim. Isso nunca entrou dentro de mim como ofensa. Na época eu falei assim: nossa, a pessoa nem me conhece. Aí eu pensei: a feiura não precisa de conhecer, né? Você vê de longe. Só que às vezes um comentário de uma pessoa, quando você considera, e se você tiver vaga aberta, tiver pagando salário, tiver na sua folha de pagamento emocional, aí já era. Primeira coisa, quando você começa a assumir o governo, as pessoas vão virar pra você e vão falar o quê? Você tá ficando louca. Você tá ficando louca. Então, o primeiro passo é te dar um alerta, assim, ó, pra parar com isso aí. E aí, qual que é o segundo passo? O segundo passo é vir com deboche. E o mais interessante é que a Carol falou isso ontem, tocou nesse assunto depois de 15 anos. Ela ia assustado tanto que você é bonito, não sei o que. Eu fiquei lisonjeado pela minha esposa falar, não por dar a chance de alguém ver se eu fiquei bonito ou se eu fiquei feio. Sabe por quê? Porque se todo mundo é imagem e semelhança do Criador, quem é feio? Queria saber disso. Encerra as vagas de comentarista. Alguém me falou anteontem assim: eu posso te dar um conselho? Aí eu olhei pra pessoa: infelizmente eu sou assim. Eu falei: não quero seu conselho. Sabe por quê? Conselheiros, eles precisam ser eleitos por você. Não existe isso. Não aceite conselheiros aleatórios aí. No máximo aceite uma sugestão, mas conselho é de alguém que tá mirado na mesma coisa que você, tá na mesma frequência que você. Porque tem gente que é muito bom, tem gente que é legal, mas elas vão te dar o conselho errado. Sabe por quê? Porque a crença dela tá errada, o fato dela tá errado. Ela não foi chamada nem 1/10 daquilo que você foi chamado. E aí a pessoa falou: nossa, mas eu achava que você gostava de conselho. Eu falei: pior de tudo é que eu amo. Só que eu não vi em você alguém com a capacidade de me dar conselho hoje. Os conselheiros, eles precisam ser eleitos. Eu fico pensando, por exemplo, se o Lula da vida fosse meu conselheiro, o que você acha que ele ia fazer? Cuidado com os conselheiros que você tem. Se você tivesse um conselheiro e esse conselheiro fosse contra aquilo, ele for muito bom, mas ele for contra aquilo que você acredita, já era. Os conselheiros, eles precisam ser eleitos, porque senão a sua vida, ela muda de rumo. Cuidado com os casais que vocês andam, família. Depende dos casais ou das pessoas, ou da comunidade que você anda, dos amigos que você tem. Poxa, você não sabe, eles vão desviando você devagar. Eles vão tirando você devagar da sua rota. Sabe pra quê? Pra você se perder pelo caminho. Eu fechei vaga de comentarista exatamente, ainda deixava alguns falar, mas é exatamente 5 anos. Foi onde eu tomei um boom. Eu explodi na vida. Não faz sentido. Então o que acontece? Quando eu fechei essa vaga, não extirpei ninguém,
só quem é eleito. Eu ponho os eleitos. Engraçado é que tem gente perto de mim que anda comigo e fala: olha, eu posso te dar um conselho? Não, você não. Aí alguém fala: credo, então tem que ser alguém muito bom para dar conselho? Sim. Tem que ser alguém que realmente tá olhando pelo menos para a mesma direção. Tem que ser alguém que já voltou. Tem que ser alguém que quer ir. Tem que ser alguém que acredite em mim, independente de qualquer coisa ou circunstância. Não pode ter qualquer conselheiro. Eu falei para minha esposa já há alguns anos. Eu falei assim, ó: a maior conselheira, a pessoa mais cabulosa que eu ouço e que me faz mudar de rota é você. Então você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Então eu vou te ensinar pra você me dar bons conselhos. Não me veja no agora, me veja sempre no futuro. Sempre que você for dar um conselho para alguém, você que é sábio, você não dá o conselho para a pessoa no agora. Olha ela no nível de maturidade superior, para ver se o conselho faz ela chegar lá. A maioria das pessoas dá um conselho no passado da própria pessoa, ou no passado de quem está recebendo o conselho. Aí o que acontece? Essa pessoa nem consegue terminar um dia crescendo. Ela faz o quê? Ela retrocede com conselhos. Eu lembro que alguém falou assim pra mim, quando eu fui comprar um carro de 53 mil. Alguém que eu amo muito falou pra mim assim, ó: você não pode fazer isso. Aí eu falei: por quê? Como é que você vai pagar o imposto? Aí eu falei: quem tem dinheiro pra comprar o carro tem dinheiro pra pagar o imposto. Mas essa pessoa não sonhava na cabeça dela em comprar esse carro. Essa mesma pessoa que deu esse conselho pra mim, que eu ignorei, a pessoa querida. Só que você tem que entender que existe uma passagem de bastão. Eu tô falando do meu pai. E quando essa passagem de bastão acontece, você é que tem que assumir o governo. Não dá mais para pôr o governo na mão deles. E acredite, sabe o que aconteceu? No ano passado, eu ouvi um suspirar do meu pai. A esposa dele estava passando e falou para um colaborador meu na oficina nossa. Falou assim: o sonho do Wilson é ter essa caminhonete. Eu ouvi o suspirar dele assim, ele fazendo assim e ela falando isso. Aí eu virei de lado e falei assim: compra essa caminhonete do cliente. A caminhonete estava consertando lá. E aí, engraçado, a caminhonete é o dobro do preço do carro que ele falou pra mim há 11 anos atrás. Ele falou assim pra mim: você não pode comprar isso. E o engraçado é que 11 anos depois eu estava dando para ele 11 não, 10 anos, foi ano passado, 2011 para 2021, 10 anos. 11 anos depois eu tô dando um carro que no dinheiro daquela época eu dobro, mas no carro do jeito que ele tá hoje, o mesmo carro é quatro vezes mais caro. Sabe o que significa isso? Existem pessoas que depois de um determinado momento não podem te dar conselho mais. Os conselhos nós damos olhando para o futuro. Sempre alguém senta aqui na minha mesa, de algum sócio, executivo, ou alguém que tem acesso a mim. O que você me dá de conselho? E o conselho sempre é para a pessoa ir para um rumo que ela não sabe que ela dá conta. Aí a pessoa fala assim: não é possível. Seu conselho faz eu ficar com a barriga doendo. Eu falo: então, é porque eu também passei por isso. Eu estou no lugar onde você quer ir. Tem como. Então aquele que me deu o conselho para não fazer foi beneficiado pelo meu crescimento. E aí aquilo que eu não podia comprar eu dei para ele, uma coisa 4 vezes superior. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Quem são seus conselheiros hoje? Quem são as pessoas que estão falando na sua vida hoje? Eu sei que hoje pra mim é segunda-feira. Eu nem sei que, de verdade, eu não sei que dia que é, tipo, da semana. Eu não fico olhando pra isso. Nem data eu fico olhando e nem dia. Nem o número, nem o nome do dia. Eu acordo todo dia como se fosse assim: esse é o único dia que eu tenho. O único dia. Esse é um bom conselho que eu te dou. Esse é um bom conselho que eu te dou. Não precisa saber se é quarta, se é quinta, se é 2, se é 5, se é dia 20. Interessa. Interessa é o seguinte: hoje é segunda. Por que eu elegi todos os dias como segunda? Porque é o dia que todo mundo tem medo. E é o único dia que tem como você governar. Porque se você manda na segunda, você manda em tudo. Você manda em tudo. Esse é um bom conselho que eu tô te dando. Então eu acordo todo dia como se fosse segunda. Hoje, de verdade, assim, a minha sensação é que era segunda-feira. E aí é o seguinte:
eu tô passando uma transição. Na verdade eu já passei, né? Porque eu aceitei. E essa transição, ela doeu muito. Toda transição vai doer. Imagina uma criança que não paga as contas. Ela fica sonhando em ficar livre dos pais, mas ela esquece que é ela que vai pagar as contas dela. Entende? Eu governo como se fosse segunda-feira e vivo como se fosse sexta. Quando você estiver pronto para subir de fase, você vai notar uma coisa no seu coração assim, ó. Os conselheiros precisam mudar. Eu sei que alguns de vocês devem ter um mesmo conselheiro por 20 anos, 30 anos. Você não cresceu. Muito difícil. Muito difícil você ter crescido nessa hipótese. Porque as pessoas, elas continuam nisso. Eu vou dar um código aqui para vocês que fez várias pessoas crescerem e ficarem milionárias andando perto de mim. Eu forcei elas a ir mais rápido. Pablo, como que você força uma pessoa a ir mais rápido? Tem gente que fala assim, se o Pablo for meu padrinho, eu cresço. Eu já fui padrinho de muita gente que não quis o conselho. Mesmo eu sendo padrinho, a pessoa ficou pelo caminho. Não é isso. É quando você sonha com uma frequência, quando você respira essa frequência, e quando você anda com pessoas que querem a mesma frequência, e quando você passa aquele carrinho na frente dos bois, e quando você põe pressão, e quando você começa a acessar coisa aí que acontece, aí você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Do nada você vê. Os conselheiros, eles têm que enxergar em você coisa que nem você vê. Eles têm que olhar para um rumo, eu chamo de futuro do futuro. Eu chamo de futuro do futuro. Enxergar o futuro é fácil, você fecha o olho e imagina. Mas eu posso contar na mão esquerda aqui quantas pessoas que eu conheço que conseguem enxergar o futuro lá do futuro. Aquele que você senta num lugar e aí você, lá daquele lugar, você sabe enxergar. É pouca gente. Pouca gente. Existem pessoas que às vezes elas falam muito não na hora de eu colher o conselho. E tem gente que é assim, se a pessoa falou não, eu já sei, é o contrário. Sempre a pessoa vai dar um conselho e eu falo, esse conselho aqui eu já sei. É o contrário. Fazer live aqui na garagem é muito engraçado. O pessoal vai passando com o celular na mão, comentando, tô assistindo. Um beijo pra vocês que estão passando aqui. Vou te dar uma tarefa nessa live agora. Você vai arrumar 3 conselheiros. Pablo, eu não tenho presencialmente conselheiros. Eu posso ser um conselheiro e eu vou te dar um conselho. Acorda cedo. Vou te dar um conselho que eu acabei de fazer. Toma banho na água natural. Vou te dar um conselho que eu acabei de fazer. Adoro o Deus vivo todo dia. Pablo, eu não tenho um estúdio igual você na sua casa. Pois é. Só que quando eu tinha só um quartinho que ficavam as roupas jogadas, lá era o estúdio de adoração, entende? Era lá. Lê a palavra logo de manhã. É um bom conselho que eu te dou. Vai endorfinar seu corpo. Vai ter um momento de qualidade com seus filhos. Toma café da manhã com a sua família, independente de qualquer coisa. Checa as coisas que você tem que fazer no dia. Para no espelho um pouco e contempla o que Deus fez. Olha para você e fala assim, você não sabe nada ao meu respeito. Essa é uma conversa que eu tenho com os meus olhos todo dia. É um bom momento. Escolha uma coisa para você fazer por uma temporada, até você ficar bom naquilo, depois você passa para frente. Começa a fazer coisas diferentes. Isso tudo que eu te falei, eu fiz hoje, antes de ligar essa live. Tudo. Nossa, hoje foi prazeroso. O momento que eu deitei no chão com os meus 2 filhos mais velhos. A gente leu a palavra, a gente leu Isaías juntos. E aí depois a gente começou a orar. E eu falei para eles assim, a oração de hoje é sobre os seus filhos. Nós vamos orar pelos filhos de vocês. E aí eles, eu acho uma das orações mais lindas que tocaram meu coração até hoje. Lourenço falando assim, eu quero ser um bom pai, igual o meu pai. E eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi ele falando isso.
E o Benjamin falando: oh Deus, eu quero ter mais filho que o Lorenzo. Aí eu falei: filho, não preciso orar para ter mais filho, mas eu quero, Deus conhece meu coração. Aí eles começaram a orar, oraram pelos filhos. Eu falei: agora ora uma coisa que vocês querem. Aí o Benjamin estava à minha esquerda e o Lorenzo à minha direita. O Benjamin olhou para mim e falou assim: Senhor, me ensina a ser mais rico que o meu pai, porque é muito bom ser rico. Aí eu fiquei doido ouvindo aquilo. Alguém pode olhar e falar: nossa, que menino materialista. As crianças são tão simples. E nossos filhos, eles lembram quando a gente não tinha essa riqueza. E eu conto para eles também a história de como era difícil para mim. Às vezes eles choram: ah, eu quero um brinquedo. Eu falava: você sabia que eu só queria um caminhão de bombeiro e minha mãe nunca me deu? Uma hora eu vou falar pra minha mãe comprar esse carrinho de bombeiro pra pôr ele na minha estante. E ali orando e vendo os dois, cada um orando pelos seus filhos, aquilo foi muito forte. Sabe o que eu tava fazendo? Investindo energia neles. Eu percebi uma coisa: cada cômodo na casa é uma cena de filme. E eu queria que você guardasse isso. Esse vai ser um bom conselho. Um bom conselho para você é fazer a sua casa ter cenário de filme em cada lugar. Cada lugar. Dedica isso. Dedica nos lugares. Dedica assim, ó. Vou contar uma coisa, talvez seja um conselho para você também. A gente almoça junto todo dia. Naquilo que eu obedeci o Senhor vai ser um pouquinho complicado essa nova fase, mas eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer o impossível para isso continuar acontecendo. Mas vai ser um pouquinho apertado. A gente almoça junto. Aí a gente usa ali, né, o santuário da casa é a mesa. Talvez vocês começaram a me seguir há pouco tempo, alguns de vocês não sabem. Mas o item mais caro, mais valioso, mais prazeroso, onde eu falo para todo mundo que trabalha na nossa casa, é um momento assustador quando a gente está na mesa. Então eu não gostaria de ser atrapalhado por nada, absolutamente nada. É o item mais caro da mesa inteira. Fora os carros, o item mais caro é a mesa. E aí a gente sai dali, a gente senta e para contar a história. A Carol que criou isso. E a gente usa outras partes da casa que é fabulosíssima para fazer isso. A Carol toca piano, um outro momento a gente usa para tocar ali. E aí cada lugar da casa é um lugar onde a gente experimenta uma cena de filme. Entende? Agora, o que adianta ficar dando conselho, você não vai aplicar em nada. Vocês perderam a essência de família. Ficar 3 horas na frente do celular pode, mas ficar 30 minutos com os filhos é a pior coisa que existe. É isso que acontece aí. Eu sei que acontece desse jeito. Pior coisa que acontece, né? Você consegue ficar 5 horas assistindo Reels. Eu também consigo. Mas aquela meia hora com um bebê que fica querendo mexer pra todo lado, você fala: eu não aguento mais. Eu entendo. Você parou de priorizar as coisas que fazem sentido, né? O conselho que eu te dou hoje: não ouça quem não tá pelo menos olhando pro lugar que você vai. Quem não tá voltando, porque quem tá voltando tem grande sabedoria. Não ouça pessoas que não querem te ver lá. Os conselhos delas serão como correntes de aço amarrando no chassi do seu carro. A Mari escreveu assim: dê sabedoria pro meu Deus, pro meu marido, ó Deus. Ele deu você é a sabedoria dele. Pode acreditar. Então no dia de hoje você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai focar em bons conselhos. Eu quero que você institua 3 bons conselheiros na sua vida. Às vezes a gente tem conselheiros que vão ficar à distância por um tempo. Depois você se encontra com eles. Mas a melhor coisa que vai acontecer, quem se cresceu em sabedoria, é quando você vira conselheiro de quem te dá o conselho. E isso acontece numa troca durante o tempo. Imagina, a pessoa que você recebia conselho,
alguém que é nobre, chega uma hora que você é chamado para dar conselho para ele, aí você fala, uau, é isso que vai acontecer. Então eu gostaria de ficar aqui com vocês mais tempo, mas eu chamei só para isso. Você às vezes não está em certos lugares porque você não foi alimentado de energia. Não foi alimentado de energia. Aqui na internet, amigo, você pode contar comigo como seu conselheiro. Eu vou te dando os conselhos. Cata os que você der conta. Cata os que você der conta. Eu fiz essa vasilhinha aqui, ó. O chefe lá de casa fez com as frutas. Tá aqui, ó, todas as frutas que eu vou comer. Esse aqui foi um conselho. Você sabe com quem que eu aprendi? Eu aprendi com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, ele anda com a comida para ele evitar de comer besteira ao longo do caminho. E aí eu vi um cantor sertanejo. Eu vi um cantor sertanejo aqui na minha sala. Ele passava dias e dias aqui dentro. E toda hora ele tirava a própria comida. Eu falei, cara, isso é muito bom. Tem conselhos que não vão vir com o nome de conselho. Tem pessoas que são suas conselheiras e elas também nem sabem. Eu quero que você entenda isso também. Às vezes a pessoa nem sabe. Esse aqui é um bom conselho para você, porque onde você vai tem frutas assim. Alguém está pensando no seu bem-estar? Alguém está pensando nas suas fibras, na sua musculatura, na sua respiração, no pH que está rolando no seu corpo? Alguém está preocupado com isso? Ninguém. Então é você que tem que fazer gestão. Mas aí você pega o conselho. Acabei de soltar um conselho. Só que parece que dicas não são conselhos. Aí você fala, mas conselho por quê? É conselho de alguém que está fazendo. É a melhor coisa que tem. Conselho de quem dá exemplo é a melhor coisa que existe. Faz assim com a sua mão, ó. Eu não sei se você sabe, mas isso aquece o cérebro. Tem gente que fala, ó, o Paulo faz isso pra quê? Por causa disso. Certa vez, Daniel Goleman, que é um PhD de Harvard, ele fez um estudo por anos. Ele via que as crianças que sorriam, esfregavam as mãos, colocavam a linguinha para fora, elas têm um índice maior. Porque um índice maior de chegar no resultado, de fazer uma operação matemática mais rápido. A pessoa que faz bico, curva a cabeça, cruza os braços, o cérebro também fecha. Ó, Otávio Jacarandá, acordar às 4 da manhã para fazer exercício. Foi o que a gente fez hoje. Imagine ele acordando para chegar lá em casa. Isso mostra que você governa o corpo. Aí você começa a governar as esferas. Então, coloca uma coisa na sua cabeça nessa manhã. Arruma 3 bons conselheiros. Alguém fala assim pra mim direto, eu não vou arrumar não, eu quero só você. Ah, você vai ser mais bobo que eu pra sempre. Você precisa de ter pessoas, mais pessoas. O que faz você crescer não é você modelar uma pessoa que você acha espetacular, mas é você sempre pegar pessoas que estão onde você não está. Quando você for chegando no lugar que elas estão, você troca eles. Você troca eles. Isso é assumir governo. Várias pessoas já me aconselharam assim, Pablo, você podia parar de falar para as pessoas, para elas trocarem você, deixa elas seguirem. Não foi isso que eu aprendi com o Senhor. Eu não acredito nisso, porque senão você sempre vai ficar no mesmo patamar, sempre abaixo das pessoas que você segue. Ah, como eu queria. Se você falar eu quero, eu acredito. Como eu quero que você seja assustador e um dia a gente encontra e você fala assim, mano, eu ouvi tudo que você falou. Um monte de coisa eu não sabia, não entendia, não conseguia aplicar, mas o que eu apliquei, eu subi de nível, e depois eu fui pra cá, que depois eu fiz isso, depois eu fui pra lá, e cabum. Coloca aí de cabeça, quais são os 3 primeiros conselheiros? Pessoas que às vezes estão te instruindo, elas não colocaram a tecla SAP ligada falando conselho, mas elas estão dando direção. Direção é conselho. Entende? Quem são essas pessoas? Simples. Quem são essas pessoas? Aí você marca elas aí. Escreve aí, ó. São pessoas que te dão direção. Eu quero ver os nomes. Deixa eu ver quem que é que vocês estão recebendo direção. Alguém fala, posso orar em língua sozinho? O que é isso? Quando você ora em língua, você nunca está sozinho. Nunca. Pablo, o que eu faço depois que eu pegar isso? Depois que eu pegar esses conselhos, o que eu faço? Eu vivo, depois eu transmito. Recepciono, vivo e transmito.
Quando você faz essas 3 etapas, crescimento. Só de você ouvir e aceitar já vai ser de grande importância na sua vida. Mas quando você começa a viver é fantástico. Mas quando você transborda e traz vida de novo pra você. Então, tem essas pessoas. Eu tô vendo os nomes das pessoas que vocês estão falando. Pega essas pessoas. Pega cada uma dessas pessoas e começa a pegar códigos, instalar, tchum, 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 e começa, e vai subindo. Tem coisas que você vai começar a aplicar e não vai funcionar na hora. Eu falei disso hoje na live da madrugada, né? Vocês estão assistindo agora no sábado, a gente todo dia 4h59 da manhã a gente se encontra lá no YouTube. Tem coisas que você vai começar a fazer e você não gosta, e aí você para. Tá tudo bem, continua fazendo. Faz o que você não gosta para alcançar aquilo que a sua alma deseja, e continua. Continua fluindo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos fazer um print aí. Se tivesse mais tempo aqui, eu ia passar mais tempo com vocês. Eu vou dedicar a energia agora numa fase nova aqui. E eu quero que você se sinta amado. A maior riqueza que existe não é o que tem na conta, não é o carro, não é a casa, não é nem o prestígio que as pessoas têm por você, mas é você saber quem você é. Isso é riqueza. Eu vou te falar, alguém muito rico é alguém que entende de si mesmo. Esse é mais um conselho que eu te dou. Beijão no seu coração. Tira o print aí, posta aí, vou repostar alguns. Tamo junto, solta aí o código. Eu vou colocar essa foto aqui no feed. Coloca lá os 3 conselheiros para ajudar todo mundo, porque tem muita gente aqui que não escreveu nada, porque não tem nem noção. Coloca e marca 3 pessoas, 3 bons conselheiros lá no feed. Agora eu vou postar essa imagem nossa lá. É nóis.